Então, pessoal, como eu tinha explicado hoje mais cedo, vocês sabem que as palavras, elas possuem estruturas e são formadas a partir de alguns processos. O primeiro processo que eu gostaria de que vocês soubessem é o processo de derivação. Então, nós temos vários tipos de derivações. Existe a derivação prefixal, sufixal, derivação prefixal e sufixal, ou por parassíntese. Então, nós temos esses tipos e vamos começar agora com o primeiro tipo. O primeiro é derivação por prefixação. A derivação por prefixação, como o próprio nome diz, nós acrescentamos um prefixo ao radical da palavra. Então, exemplo, a palavra aqui, na página 323. Temos a palavra aconselhar. Para virar desaconselhar, a única coisa que precisa se fazer é colocar um prefixo. O prefixo des. Então, se no trabalho que eu vou fazer para vocês eu colocasse a palavra desacreditar. A palavra desacreditar, deixa eu escrever lá aqui. Desacreditar. A palavra desacreditar acontece que tipo de derivação? Aí vocês vão observar que a palavra original é acreditar. Então, acontece um processo de derivação por prefixação, porque a ela é acrescentado um prefixo que é o prefixo desacreditar, assim como desaconselhar. Temos também a palavra inútil. A palavra inútil vem de que palavra, gente? Útil. Útil, né? Algo útil, o contrário de útil é inútil. É algo inútil. Então, para a palavra útil virar inútil, a única coisa que basta eu fazer apenas é colocar um prefixo in. Então, acontece a derivação por prefixação, assim como prever, desfaz, reler, anormal. Já por sufixação é o contrário da por prefixação. Como o próprio nome diz também, ela é formada através do radical mais um sufixo. Então, o sufixo ele é acrescentado ao radical. Deixa eu admitir a Maíla aqui, viu, gente? Então, nós temos a derivação por sufixação. Nas palavras motorista. Gente, a palavra motorista, se vocês observarem bem, talvez nunca tenham pensado, mas ela vem de motor. Quem conduz o motor é um motorista. A lógica era essa, para ser criada a palavra. Então, motorista. Observe, ó, que foi acrescida a palavra, o radical, na verdade, aqui no livro marcou como se o radical fosse apenas moto, mas o radical é motor. Motor, e foi acrescentada o sufixo ista, para virar motorista. Então, é uma derivação por sufixação. Cozinheiro, vem de cozinha. E cozinha, cozinhar, foi acrescentado o sufixo eiro. Atualmente, o sufixo mente e jardinagem, o sufixo age. Já a derivação por prefixação e sufixação acontece, gente, as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto o prefixo quanto o sufixo são acrescidos à palavra. Acrescentamos um prefixo e um sufixo ao radical. Nesse caso, ao tirarmos um ou outro, teremos palavras diferentes. Eu quero que vocês foquem bem nisso aqui. Teremos palavras diferentes. Mano, se
na derivação por prefixação e sufixação, eu tirar qualquer uma das partes, tanto o prefixo quanto o sufixo, ela vira uma nova palavra. Então, exemplo, infelizmente. Deixa eu colocar a palavra aqui. Ó, infelizmente. Qual é o sufixo de infelizmente? Mente. Se eu tirar isso aqui, fica o quê? Infeliz. Infeliz. Existe infeliz? Sim. Existe. Se eu tirar o in, felizmente. Felizmente. Existe felizmente? Sim. Sim, também. Então, observem que a diferença entre a derivação por prefixação e sufixação para a parassíntese é justamente essa. Na por prefixação e sufixação, quando eu tiro ou o prefixo ou o sufixo, vira outra palavra existente na nossa língua. Já nessa daqui, ó, acrescentamos um sufixo e um prefixo ao mesmo tempo. As palavras formadas por parassíntese quase sempre são verbos e têm como base um substantivo ou um adjetivo. Empobrecer. Se eu tirar o em, existe uma palavra chamada pobrecer? Não. Não existe pobrecer na nossa língua. Existe empobrecer. Agora, pobrecer não existe. Se eu tirar o sufixo ser, existe empobre? Não. Enlouquecer. Do mesmo jeito. Se eu tirar o prefixo em, fica louquecer. Louquecer não existe. Se eu tirar o ecer, fica enlouque. Não existe também. Desalmado, do mesmo jeito. Não existe almado e nem existe desalma. Então, eu quero que vocês entendam apenas, nesse caso, todas as que eu expliquei são fáceis aqui, ó. É muito fácil você descobrir a palavra derivada por prefixação, aqui é por sufixação. A única complicação que tem mais um pouquinho aqui é na diferença entre a prefixação e sufixação e a parassíntese. Então, a única diferença é que na parassíntese, se eu tirar uma das partes, na parassíntese, se eu tirar uma das partes, não faz sentido, não existem palavras, não existe nenhuma palavra em língua portuguesa com só o prefixo e o radical na parassíntese. Já por prefixação e sufixação, quando eu tiro uma parte ou outra, ela é formada outra palavra é formada a partir daí. Entenderam essa diferença entre a prefixação e sufixação? Ou não? Se não entenderam, diga que eu explico novamente. Deixa eu só colocar um exemplo para a gente fechar. Deixa eu colocar assim. Deixa eu pensar em um. Que tenha prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Envelhecimento. Qual é o radical da palavra envelhecimento? A palavra envelhecimento vem de quê? Velho. Envelhecer. Velho. Vem de velho. Então, é esse daqui o radical, concordam? Sim. Sim. Esse é o radical. O que me sobra é sufixo e prefixo, certo? Então, isso aqui é o meu sufixo. Isso daqui é o meu prefixo. Existe envelhe? Não. Existe envelhecimento? Também não. Então, observem que para essa palavra existir, ela precisa do prefixo e do sufixo. Acontece uma derivação por parassíntese ou por prefixação e sufixação? Parassíntese. Por parassíntese, porque precisa dos dois. Parassíntese precisa dos dois.
Continuando. Alguém poderia fazer a leitura? Eu observe que, nas palavras formadas por derivação parasintética, o prefixo e o sufixo são adicionados ao radical simultaneamente. Por isso, a palavra despedaçar, des mais pedaço mais ar, é formada por parassíntese. Não existe o verbo pedaçar. Além dessas quatro principais possibilidades, a tradição gramatical normalmente identifica mais duas formas de derivação. Derivação por regressão. Substituímos a terminação de um verbo -a, -é e -i pelas vogais temáticas a, o ou e, para criar substantivos, os chamados substantivos deverbais ou pós-verbais. Observe: pular, pulo; combater, combate; chorar, choro; pescar, pesca. Esse processo de derivação é chamado de regressivo, porque é mais comum criarmos verbos a partir de substantivos ou adjetivos, e não o inverso. Há uma infinidade de verbos formados dessa maneira, como discar, de disco, telefonar, telefone e ancorar, de âncora. Então, gente, o que acontece aqui? Existe outro processo que não está aqui topicalizado no livro, mas que ele trata como uma forma de curiosidade, que é chamado de derivação regressiva. O que é essa derivação regressiva? O que é regressar? Regresso. Não é voltar? Progresso, ir. Regresso, voltar. Então, regressão é quando você volta. Normalmente, em nossa língua, nós criamos os verbos a partir de alguns substantivos. Então, digamos, eu tenho o substantivo telefone, ao que existe. Quem usa o telefone vai telefonar. Vai telefonar. Quem usa... Deixa eu pensar em outro objeto. Deixa eu pensar em outro. Quem usa o disco de um celular, que é o disco, vai discar. Ou digitar, né? Quem usa o dígito vai digitar, ou disco vai discar. Então, normalmente em nossa língua existe um substantivo e a partir dele nós criamos o verbo. A regressiva é justamente o contrário. É quando nós criamos o substantivo a partir do verbo. Então, são chamados de substantivos deverbais. Por que deverbais? Porque eles vêm desses verbos. De que forma? Exemplo, pular. A palavra pulo. A palavra pulo vem do verbo pular. Combate vem do verbo combater. Chorar, choro, vem de chorar. Então, acontece a derivação regressiva dessa forma, quando uma palavra, um substantivo, ele se deriva de um verbo. Isso é só uma curiosidade, realmente. Temos outro tipo de derivação que é chamado de derivação imprópria. Por que ela é imprópria? Porque ela muda a classe gramatical da palavra. Isso é bem comum acontecer na fala, gente. Olha um exemplo aqui. A palavra verde normalmente é um adjetivo. Nós normalmente não caracterizamos algo. Minha blusa é verde. É a característica da sua blusa que ela é verde. Minha casa é verde, minha casa é amarela. Então, as cores são adjetivos. Nos contextos gerais, elas são adjetivadas. Só que observe o que acontece aqui. Paula tem olhos verdes. Adjetivo. Mas o verde é uma cor que me atrai. Quando eu digo o verde, a palavra verde deixou de ser adjetivo para ser substantivo. Eu não sei se vocês lembram, mas eu disse a vocês, já tem um tempinho, mas eu disse, se eu não me engano, foi no 7º ano, que sempre que eu tiver uma palavra e eu colocar o artigo na frente, ela vira o quê? Quem lembra? Se colocar um artigo na frente, Se eu colocar um artigo na frente de qualquer palavra, de qualquer classe gramatical, ela vira um... é tipo assim, impeça-o. Não, se eu botar um artigo na frente de qualquer palavra. Ah. Ou não.
palavra não, gente, aqui, ó. A palavra não, ela é advérbio. Ela sempre é advérbio. Só que nesse caso, ela deixa de ser advérbio para ser substantivo. Por quê? Porque eu coloquei um artigo na frente. Então, sempre que eu colocar um artigo na frente de qualquer palavra pertencente a qualquer classe gramatical, ela deixa de pertencer à sua classe de origem e vira um substantivo. A palavra cantar pertence a que classe gramatical? Cantar. É substantivo, adjetivo ou verbo? Verbo. É verbo, certo? Então, a palavra cantar é verbo. Mas quando eu digo assim, continua sendo verbo? Não. E vira o quê? Oi? Vira o quê? Vira um substantivo. Vira um substantivo, muito bem. Então, a partir do momento que eu coloco ou um artigo ou um determinante, gente, na frente, quando eu chamo determinante, pode ser um pronome, pode ser um numeral. Eu posso dizer, seu cantar é lindo. Observe que nessa frase, a palavra cantar deixa de ser verbo para virar uma coisa, aquele fenômeno. O seu cantar, ele é lindo. Então, deixa de ser verbo para se transformar em um fenômeno. Seu cantar é lindo. Então, o que acontece com a palavra cantar aqui, se na prova, se num trabalho eu colocasse? Identifique que tipo de derivação acontece com a palavra cantar. Quem saberia me dizer? Lucas participa, Renata também, Luiz Henrique. É só Antônio não, viu? A palavra cantar acontece que tipo de derivação? Por prefixação, sufixação, prefixação e sufixação, parassíntese, derivação imprópria ou derivação regressiva. Estou aguardando, viu? Lembrando que é nota de participação. Quem não participa fica sem nota. Derivação imprópria, muito bem, Mário. Derivação imprópria. E se eu perguntasse o porquê? Vocês poderiam me responder, porque ela muda a classe gramatical. A palavra cantar, professora, normalmente é verbo, mas nesse caso ela virou um substantivo. Acabou. Respondidíssima a questão. Tipo, o seu cantar é lindo. Perfeito, ficou. Temos agora outro processo de formação de palavras. Gente, eu preciso que alguém faça a leitura. Já estou de garganta doendo. Da composição, né? Faça a leitura, por favor, de composição, alguém. Menos o Carlinhos, que já está participando demais. Eu vou pedir para a pessoa ler, que vai ler agora, vai ser a Renata. Eu leio. Pronto, Luiz Tá Henrique, certo. tá perfeito. Pode ler, Luiz Henrique. É porque eu tô fazendo. Deixa eu falar, não vem ao caso, não. Composição é o processo pelo qual formamos palavras a partir da associação de duas ou mais palavras ou radicais. Essa junção pode ocorrer de duas maneiras. Primeira, por justaposição. Unimos duas ou mais palavras ou radicais sem alterar sua estrutura. Exemplos. Cala a boca, Felipe. Conta corrente, lava-louças, amor perfeito, passatempo, girassol, televisão. E 2, por aglutinação, unindo duas ou mais palavras por radicais, alterando sua estrutura. Exemplos, aguardente, água. Amém. Quem é criança, é? São os primos, é? O irmão. É o irmão, é Luiz Henrique? É o Felipe.
Então, gente, olha, como o Henrique fez a leitura ainda há pouco, existe o processo de composição. Gente, é só vocês observarem para a formação da palavra. De que jeito? Se o processo de derivação, derivar é quando vem de outra, certo? E compor é quando você junta, composição, junta. Então, compor, junta, derivação vem de outra. Então, a composição, ela pode ser por justaposição ou por aglutinação. O que é aglutinar? Quem sabe me dizer o que é aglutinar? Eu não sei. Aglutinamos sempre. Quem sabe dizer? Me lembra Ficamos juntos? Juntos. Acha? Acho não, tenho certeza. Com certeza. Quem sabe o que é aglutinar? Chutem. Juntar. E aí só o Antônio vai chutar, ninguém vai saber dizer o que é aglutinar. Tem a ver com glúten, sei lá. Tem a ver com glúten, uma ótima possibilidade. Aglutinar. Gente, aglutinar é como o Antônio disse, é juntar, é compor, é unir. Então, você aglutina algo quando você junta, quando elas se compõem, elas fazem partes uma da outra. Isso sim é aglutinar. Muito boa, Mário, a sua lógica. Ele perguntou, tem a ver com engolir? Porque tem a deglutição, né? Bem parecido, ó. Deglutição, aglutinação. Aglutinação. Semelhante. Só que, ó, engolir e aglutinar. Juntar. De uma certa forma, tem até um certo sentido. Não sei se elas se vêm uma da outra, né? Nesse caso, uma foi derivada a partir de outra. Não sei se tem alguma relação de sentido. Mas alguma relação de... Como é que eu chamo? Quando uma palavra se origina da outra? Esqueci. Se tem alguma relação de origem, as duas, ou se só os nomes se parecem realmente. Mas, olha, aglutinar é unir, é compor. Então, quando a composição ela é por justaposição, nós pegamos duas palavras ou mais, ou dois radicais, e juntamos. Exemplo, contracorrente, lava-louças, amor perfeito, passatempo, girassol, televisão. Então, são duas palavras ou radicais e não altera o sentido. Se você observar, girassol é a junção da palavra gira, mas a palavra sol. Não perdeu alguma coisa aqui? Alguma letra foi perdida? Algum fonema, melhor dizendo, foi perdido? Nenhum. Já em aglutinação, nós unimos duas ou mais palavras ou radicais, alterando a sua estrutura. Então, nós temos aguardente. Aguardente, gente, vem da palavra água mais a palavra ardente. Nós temos aguardente. Embora. Quem sabia que a palavra embora, ela veio de em boa hora? Alguém sabia? Não sabia, não. A palavra embora, ela foi originada a partir da expressão em boa hora. Eu vou embora, eu vou em boa hora. Então, essas três palavras viraram uma palavra só. Planalto é um lugar que é plano e também é alto. Observem que planalto, eu não tenho plano alto. Se a palavra fosse plano alto, seria uma composição por justaposição. Mas observem que eu perdi, quando eu junto as palavras, eu perdi o fonema O. Eu não tenho plano alto, eu tenho planalto. Eu perdi o fonema O para juntar com a palavra alto. Então, acontece uma composição por justaposição. Os principais casos de emprego do hífen. Agora, vamos ver outro processo de formação das palavras. Renata, poderia fazer a leitura?
Principais casos de emprego do hífen. O hífen, chamado também de traço de união, é um pequeno traço que, entre outras funções, desempenha a união dos elementos que formam palavras compostas e derivadas. O hífen em palavras compostas. 1. Com substantivos e adjetivos compostos. Substantivos: guarda noturno, micro-leão, mico-leão, ministro-chefe, banana prata. Adjetivos: camisa azul clara, clássico latino-americano, acordo franco-espanhol. Observe que, nesses casos, as palavras compostas devem ser entendidas como blocos de sentido, ou seja, a compreensão. Não, pode continuar. Foi eu que, sem querer, pulei a página. A compreensão não é dada pelo sentido de cada palavra isoladamente, mas pela união do todo. No entanto, cada elemento formador se mantém independente foneticamente, ou seja, todas as palavras que participam da composição permanecem com seu acento tônico. Por outro lado, existem palavras compostas que, segundo os dicionaristas, perderam a noção de composição, sendo, portanto, escritas sem hífen. Por exemplo, aguardente, pontapé, paraquedas, girassol, bem feito. Então, gente, ó, Ainda segundo... deixa eu só explicar aqui, Renata, rapidinho. Obrigada. Olha, o que é a questão do hífen? Eu até hoje tenho dúvida, não vou negar, sou professora de língua portuguesa, de vez em quando eu fico, tem hífen, a palavra? Então, o hífen é uma questão muito polêmica, é uma questão muito trabalhosa. Por quê? Porque o hífen existia antes em muitas palavras, mas com os novos acordos ortográficos, ele foi parando de existir. Por quê? Porque o hífen ele foi usado para dar uma ideia de composição. Para toda vez que olharmos uma palavra, exemplo, guarda noturno, é um guarda que vigia no período noturno. O mico-leão é um mico, um macaco, mas que parece um leão. O ministro-chefe, ele é ministro, mas também é chefe. Então, a ideia do hífen é essa, é colocar duas palavras unidas, fazer uma palavra composta, e que quando você leia, você consiga perceber essa ideia de composição. Mas observem que algumas palavras perderam, gente, essa ideia de composição. Quando nós falamos um pontapé, é bom que o fulano deu um pontapé nela. Quando diz um pontapé, quem é que imagina na ponta do pé? Pontapé, na verdade, é quando você chuta alguém com a ponta do pé. Isso é pontapé. Quem é que imagina desse jeito? Eu não. Ninguém, porque ela perdeu a essência. Antigamente, a palavra pontapé era escrita com hífen. Ponta, hífen, pé. Pontapé. Porque era uma mistura de ponta, que é a ponta do pé. Só que perdeu a essência. Então, se foi dar um pontapé, pontapé virou o ato em si. O ato de chutar alguém. É pontapé. Aguardente. Quem é que diz? Fulano tá ali bebendo aguardente. Aguardente no sentido de cachaça. Mas quem é que pensa? É uma água que é ardente. Ninguém pensa isso mais. Por isso que aguardente perdeu a sua essência de palavra composta. E não é escrita com hífen. Paraquedas. Paraquedas, a origem da palavra paraquedas é engraçado, porque é paraquedas. Para que isso serve? Paraquedas. Isso serve paraquedas. Quem é que pensa nisso? Fulano pegou o paraquedas. Paraquedas para a gente é aquela mochilinha que os paraquedistas colocam atrás, acionam e descem. Em resumo, é isso. Ninguém fica paraquedas, isso serve paraquedas. Ninguém pensa, porque perdeu a essência de composição. Assim como o girassol, que é uma flor que gira no sentido do sol. Ninguém pensa também, ali é um girassol porque a flor gira no sentido do sol. Girassol é aquela flor amarela, que tem aquela coisinha no meio, cheio de coisinhas amarelos e pronto. Girassol pra gente é aquilo. Bem feito. Bem feito no sentido de adjetivo. Também perdeu a sua composição. Então, o hífen perdeu. Na verdade, algumas palavras perderam o hífen, porque perderam
é a essência de composição. Quando nós falamos, não temos mais aquela ideia de que é uma palavra composta, ela veio dessa. Não, virou uma coisa agora um conjunto, uma coisa apenas. Ainda segundo os dicionaristas, as palavras compostas em que a ligação é feita por meio de uma preposição também perderam a noção de composição. Então, sempre que eu tiver uma preposição, não tem mais ideia de composição. Embora elas juntas formem um bloco de sentido, não são escritas com hífen, gente. Exemplos são esses aqui. Pão de forma. Pão de forma é um bloco de sentido. Quando eu quero falar pão de forma, ninguém vai falar, compre um pão. Se você falar um pão, a pessoa vai trazer um pão normal. Quando você quer aquele pão quadradinho de forma, aí você vai falar pão de forma. Pai, compra aquele pão de forma. Então, o bloco inteiro de sentido, pão de forma, designa um objeto, certo? Mas não tem mais hífen, porque ninguém fica pensando, é um pão que é feito em uma forma. Pão de forma virou aquela coisa que a gente chama. Um pão de forma. Mestre de cerimônias. É um mestre que é de cerimônias. Mestre de cerimônias é uma coisa só. Fim de semana. É o final da semana. O fim de semana é o sábado e domingo que acabou pra gente. Então, foram perdendo essa questão de composição. Por isso que não são escritas com hífen. Sala de jantar, cor de vinho. O hífen, ele é sempre usado em palavras compostas, com os elementos além, aquém, recém e sem. Sempre vai ter hífen, gente. Além mar, recém-casado, recém-nascido, sem teto, sem terra. Sempre que vocês forem escrever palavras que tenham prefixo além, aquém, recém e sem, tem que colocar o hífen. Eita, que eu desci muito. Gente, eu vou finalizar essa aula e vou mandar o próximo link. Eu vou fazer a frequência aqui logo. Deixa eu logo anotar aqui quem está na aula. Deixa eu tirar uma foto. Pronto. Já coloquei aqui quem participou da aula. Já eu envio um novo link, certo? Aguardem.